Fala pessoal, tudo bem? Nesta aula, continuaremos o estudo das proposições simples e das proposições compostas. A nossa ideia é retirar dúvidas em relação à comparação entre as proposições simples, aquelas que não contêm conectivo lógico, e as proposições compostas, aquelas que contêm conectivo lógico. Então, está aí a nossa primeira questão. A proposição: fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão, outro pilar da democracia, pode ser corretamente representada por P e Q. Beleza, vamos analisar esta questão. Em nenhum momento a banca disse: é uma proposição simples, é uma proposição composta. Ela não disse isso expressamente. Porém, de maneira tácita, ela disse isso para você. Ela está te dizendo que toda aquela estrutura é uma conjunção, ou seja, uma proposição composta que na sua linguagem proposicional eu posso representar por P e Q. Então vamos entender isso. Olha só. Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia, é uma proposição simples. Tá bom, pessoal? Então aqui eu tenho a proposição 1. Ok, P1. Garantir a liberdade de expressão, outro pilar da democracia, é uma outra proposição simples, é a minha proposição 2. E nós temos aqui um conectivo lógico, que é o E. Conjunção. Então, a banca está dizendo que toda essa estrutura em que eu tenho a proposição 1 e a proposição 2, eu consigo representar a partir dessa ideia, P e Q. E esse item está correto e o gabarito é certo. Por quê, Júlio? Porque essa representação é justamente a forma usual que eu acabei de trazer. Só que aqui eu coloquei P1 e P2. A banca está dizendo que onde tem P1, por exemplo, eu posso colocar P. Isso está correto. Onde tem P2, eu posso colocar Q. E a representação do E, que é a nossa conjunção, é justamente essa representação aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui, de fato, nós temos uma proposição composta em que podemos representar por P e Q. Então, este símbolo lógico aqui, pessoal, é a conjunção, é o E. Aqui, ó, o P, P1, e o Q, P2. Então, o item correto, gabarito certo. Então, de fato, é uma proposição composta, existe a presença do conectivo lógico, esse conectivo lógico é a conjunção, é o nosso E, e, claro, item correto, gabarito certo. Beleza? Show de bola. Vamos observar a questão número 2, mesma essência, tá bom? Vamos lá. A sentença: a vida é curta e a morte é certa pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica P e Q, em que P e Q são proposições adequadamente escolhidas. Pessoal, aqui é a mesma ideia. Eu tenho duas proposições conectadas pelo E. Em momento algum, a banca me disse que é uma proposição composta, mas a partir da representação que faremos a seguir, vou mostrar que temos uma proposição composta. Por quê, Júlio? Olha só. A vida é curta, proposição 1. É uma proposição simples. A morte é certa? Proposição 2 também é uma proposição simples. E aqui eu tenho o conectivo lógico, que é a conjunção. Então, posso representar através de P e Q? Sim, onde o P posso afirmar que corresponde a P1 e Q corresponde a P2. E aqui nós temos o conectivo lógico, que é a conjunção, é o nosso E. Então, está certinho, tá bom? Item correto, gabarito certo. Júlio, eu não entendi esse negócio aqui de adequadamente escolhidas. É o seguinte, pessoal. É porque a conjunção admite a comutatividade. O que é admitir a comutatividade? É porque a ordem não faz diferença, não tem importância, não é relevante. Por exemplo, P e Q é a mesma coisa que Q e P. Então, essa ideia de proposições adequadamente escolhidas é porque eu poderia mudar. Eu poderia fazer o seguinte, pessoal. Olha, em vez de falar que aqui, ó, P1 é a proposição P e P2 é a proposição Q, eu poderia mudar. Eu poderia, por exemplo, falar que P é a minha proposição P2 e Q é a minha proposição P1. Eu poderia inverter a ordem, porque é o seguinte, pessoal, se eu tenho uma conjunção do tipo P e Q, é a mesma coisa que a inversão Q e P. Assim, a vida é curta e a morte é certa é a mesma coisa que
a morte é certa e a vida é curta, tá? É só isso. Então, essa ideia de proposições adequadamente escolhidas é porque a ordem não faz diferença, uma vez que o conectivo lógico da conjunção admite a comutatividade. E eu já vou adiantar, né, assuntos de aulas posteriores. O aluno pode anotar o seguinte, ó. Em regra, os conectivos lógicos admitem a comutatividade, exceto a condicional, uma vez que neste a ordem importa. Novamente, em regra, os conectivos lógicos admitem a comutatividade, exceto a condicional, uma vez que neste a ordem importa. O que eu estou dizendo, pessoal? São 5 conectivos, 4 admitem a comutatividade. Quem são esses conectivos? Conjunção, disjunção exclusiva e bicondicional. Só a condicional não admite a comutatividade, uma vez que na condicional a ordem importa. Então, coloca assim no seu material. Ó. Sempre bom a gente trazer, né, uma informação adicional. Eu posso afirmar que P e Q equivale a Q e P. Aqui eu tenho uma conjunção. P ou Q equivale a Q ou P. Aqui eu tenho uma disjunção também chamada de disjunção inclusiva. Ou P ou Q equivale a ou Q ou P. Aqui nós temos uma disjunção exclusiva. E o P, se e somente se o Q, equivale a Q, se e somente se P. Aqui nós temos uma bicondicional. Então, aqui, pessoal, são os conectivos lógicos que admitem a comutatividade. Admitem a comutatividade, ou seja, essa troca de ordem. Beleza. Já na condicional, P então Q, Q então P, essa troca de ordem ela não é válida. O conectivo lógico da condicional não admite a comutatividade. Beleza, pessoal? Então, uma regra bem interessante para que o aluno possa, né, resolver questões como a questão número 2, em que aparece essa ideia de adequadamente escolhidas. Show? Vamos embora. Prosseguindo. Vamos agora resolver a questão número 3. Tá aí a questão número 3. A sentença. O reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Pode ser representada na forma P então Q, aqui é a condicional, sendo P e Q proposições lógicas simples convenientemente escolhidas. Então, repare que aqui existe a ideia, né, da conveniência, beleza? E aparece aqui também a ideia das proposições lógicas simples. Aí vamos lá. Primeiro detalhe, antes de falar sobre a questão. Por exemplo, não estou resolvendo a questão ainda, tá? Se eu tenho aqui, ó, P e Q, então R, só para o aluno entender, eu tenho uma condicional, tá? Vou colocar parênteses aqui para caracterizar melhor ainda a condicional. A condicional, eu separo aqui, ó, no símbolo, que é o então. O que vem antes antecedente, o que vem depois consequente. Se eu pegar toda essa estrutura, ela é uma proposição composta. Porém, essa proposição composta, ela possui 3 proposições simples. Proposição 1, proposição 2 e proposição 3. O aluno deve estar atento a isso. Que quando a banca fala que P e Q são proposições lógicas simples, convenientemente escolhidas, ela não está dizendo que essa proposição é simples. Ela está dizendo que eu tenho uma condicional do tipo P então Q, em que as proposições são convenientemente escolhidas a partir do raciocínio do aluno. Então, ela não está afirmando que é uma proposição simples. Ela está afirmando que é uma condicional, ou seja, é uma proposição composta que contém 2 proposições simples, P e Q. Aí vamos verificar. Por quê, pessoal? Aqui existe uma situação em que o CESP cobra muito, que é essa estrutura aqui, ó, é consequência da. Então, o que acontece, pessoal? Vou fazer aqui um esquema, tá? Ainda não vou resolver a questão, vou fazer um esquema para que vocês entendam a resolução da questão. Quando eu tenho a estrutura é consequência de, é consequência da, é consequência do, que aqui eu vou representar por SED. Quando eu tenho essa estrutura, são 3 situações possíveis. Vamos lá. Situação, eu tenho um verbo antes da estrutura, verbo 1, e eu tenho um verbo após a estrutura, verbo 2. Se eu tenho a estrutura é consequência de, antes dela, precedendo ela, o verbo 1, e após ela, o verbo 2, significa que eu tenho uma proposição composta. E no caso será uma condicional, beleza? Show de bola. Agora, apareceu o verbo 1.
mas não apareceu o verbo 2, ou não apareceu o verbo 1, mas apareceu o verbo 2, ué, Júlio, mas como assim? Vou mostrar. Aparece o verbo 1, mas não aparece o verbo 2, ou não aparece o verbo 1, mas aparece o verbo 2, nestes casos, eu tenho uma proposição simples. Tudo bem? Então, qual a dica aqui, pessoal? Se eu tenho a estrutura é consequência de, é consequência do, é consequência da, eu só tenho uma condicional do tipo P, então que, ou seja, uma proposição composta, se essa estrutura aparecer entre verbos. Eu tenho que ter o verbo 1 anterior à estrutura e o verbo 2 de maneira posterior à estrutura. Qualquer coisa diferente disso, eu não tenho uma condicional do tipo P, então que. Tá bom? Aí vamos lá. Vamos verificar. Antes da estrutura, o que nós temos? O reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica. Aqui, pessoal, o verbo 1 não aparece. Então, já sei que não é a proposição composta, mas vou continuar. Vem a estrutura é a consequência da, e após, nós temos crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Então, repare que o verbo 2, ok. Então, estamos nessa situação aqui, tá, pessoal? Não aparece o verbo 1, mas aparece o verbo 2. Então, nós temos uma proposição simples. Se nós temos uma proposição simples, eu não posso representar através dessa estrutura, porque essa estrutura se refere a uma proposição composta. Tá bom, pessoal? Então, significa que o item está incorreto e o gabarito é errado. Ah, cuidado para não cair na pegadinha. Novamente, estrutura é consequência de, é consequência do, é consequência da, só caracteriza uma condicional do tipo P, então que, se ela aparecer entre verbos. Qualquer coisa diferente disso é uma proposição simples, tá bom? Então, item incorreto, gabarito errado. Próxima questão. Questão 4. A proposição. A vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado é consequência da radicalização da sociedade civil em suas posições políticas. Observe que é a mesma ideia. Pode ser corretamente representada pela expressão lógica P, então que, em que P e Q são proposições simples e escolhidas adequadamente. Então é a mesma situação da questão anterior. Pessoal, só tem uma condicional do tipo P, então que, se essa estrutura aparecer entre verbos, beleza? Vamos confrontar. Observe que aqui, ó, eu destaquei a vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado. Verbo 1, ok. É consequência da essa estrutura, radicalização da sociedade civil em suas posições políticas. Aqui, pessoal, o verbo 2, ele não aparece. Então, tenho isso. Verbo 1, ok. Estrutura é consequência da. E verbo 2 não aparece. Então, nós temos um caso de proposição simples. Se nós temos uma proposição simples, não podemos representar através da forma P, então que. Ou seja, não temos uma condicional. Então, o item incorreto e o gabarito é errado. Beleza, pessoal? Então, a importância, né, de resolver questões da banca CESP, porque o aluno pega as especificidades da banca. Show? Então, vamos lá. Última questão para fechar a nossa aula, beleza? Que caiu em prova essa questão aí, os alunos ficaram com muita dificuldade. Olha só, pessoal. A construção dos portos, a construção de portos deveria ser uma prioridade do governo, né? Dado que o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias. Aqui, ó. O que a banca diz? Que toda essa estrutura pode ser representada simbolicamente por P e Q. Mesma história, em que P e Q são proposições simples adequadamente escolhidas. A banca está dizendo que ali temos uma proposição simples? Não. Ela está dizendo que nós temos uma conjunção, ou seja, uma proposição composta, beleza? E podemos representar através de P e Q. Ok. Então, vamos verificar se isso daí é verdade. Primeiro detalhe, pessoal. Esse dado Q, ele equivale ao pois. Poderíamos ler da seguinte maneira. A construção de portos deveria ser uma prioridade do governo, pois o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias. Ok. Aí, vamos lá. O pois, pessoal, ele marca uma condicional. Beleza? Então, ele marca uma condicional. Só que essa condicional ela fica invertida.
Por exemplo, se eu falar assim, ó, fez sol, vírgula, pois vou à praia. Beleza? Fez sol, pois vou à praia. Legal. Aí o que acontece? Quando eu observar esse pois, eu já marco, poxa, é uma condicional invertida. O que é uma condicional invertida? Essa expressão que vem após a estrutura pois será o antecedente da condicional. Essa estrutura que precede o pois será o consequente da condicional. Então, posso reescrever da seguinte forma. Uma forma equivalente. Se vou à praia, vírgula, então fez sol. Beleza? Isso aqui é só um exemplo. Show? Legal. Ué, Júlio, então o pois equivale ao se então, só que de maneira invertida? Sim, tá bom? A estrutura pois caracteriza a inversão de uma condicional. Beleza. Agora que você entendeu o exemplo, eu vou apagar tudo isso para a gente resolver a questão, beleza? Show de bola. Apaguei. Agora vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a construção de portos deveria ser uma prioridade de governo, dado que, ou seja, pois o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias. Como eu tenho pois, eu marco a inversão da condicional. Então, passo a ter essa estrutura aqui. Ó. Se o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias, então a construção de portos deveria ser uma prioridade do governo. Então, pessoal, como é que eu representaria toda essa estrutura? Eu posso falar que aqui eu tenho a proposição P, que é o antecedente, e aqui, ó, eu tenho a estrutura Q, que é justamente o consequente. E como é que eu posso representar isso, pessoal? Posso representar da forma seguinte: P então Q, essa é a estrutura correta. Só que a banca fala P e Q. E claro, P então Q é diferente de P e Q. Então o item é incorreto e o gabarito é errado. Então o que a banca tentou fazer aqui? Pessoal, a banca tentou enganar o aluno. Ela tentou falar o seguinte: é uma proposição composta? É, só que é uma conjunção. Mas, pessoal, é uma proposição composta, mas não é conjunção, é uma condicional. Então, o erro está justamente nisso, porque a banca fala que a representação é a conjunção. Mas qual a representação correta? Condicional. Então, item correto, gabarito errado. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Encerra a nossa aula por aqui. Foi um grande prazer estar aqui com cada um de vocês. Poxa, deixa o like aí, isso é importante para mim, ajuda bastante. Deixa o seu comentário, tire a sua dúvida, pode fazer a sua crítica, eu não tenho vaidade, a ideia é sempre melhorar e trazer um ensino melhor para você. E claro, faça inclusive sugestões de assuntos para as próximas aulas, não necessariamente questões da Banca CESP ou algum concurso específico. O que você sugerir, eu vou estar sempre anotando para poder te ajudar, tá bom? Então é isso, encerra a nossa aula por aqui, tamo junto, um grande abraço e até a próxima.